Fala pessoas, tudo bem? Vamos avançar aqui na genética e vamos trabalhar hoje especificamente o sistema ABO, na realidade aprofundar. Tá? Você lembra que na última aula eu falei para vocês sobre a polialelia, né, os alelos múltiplos, que é aquela situação em que um gene ele tem mais do que dois tipos de alelos espalhados dentro da população. Então, consequentemente, quanto mais alelos você tiver com as reproduções, maior vai ser a possibilidade de genótipos e, consequentemente, maior a probabilidade de fenótipos. Então, lembra, o sistema ABO, ele é um dos genes daquele sistema de tipagem sanguínea que a gente trabalha muito, né? O ABO e o RH, que a gente vai ver só na outra aula. Bom, então para a gente lembrar, o sistema ABO, ele tem três alelos, o alelo A, o alelo B e o alelo O. O alelo A e o alelo B, eles são codominantes, e o alelo O é o recessivo. Logo, os sangues eles podem ser AB, A, B e O. Como A e B são codominantes, se eu tiver um alelo A e um alelo B, eu sou AB. Para eu ser sangue tipo A, eu tenho que ter alelo A e não posso ter alelo B. Então eu sou puro, azão, ou azão O. Para eu ser B, eu tenho que ter alelo B e não posso ter alelo A. Então eu sou puro, BB, ou heterozigoto, BO, certo? E a forma recessiva é a forma do que vai determinar o fenótipo O, né? Que é o indivíduo que tem OO, certo? Bom, então, mas o que significa isso? Tá? O que significa ser A, ser B, ser o que for? Tá? Bom, quando você fala que o sujeito ele tem os alelos A, E ou B, significa que ele vai ter uma forma ativa do gene que é capaz de produzir uma proteína. Essa proteína ela vai ser classificada, vai ser nomeada como aglutinogênio, certo? Isso. As proteínas aglutinogênicas elas são do tipo A ou do tipo B. A produção dessas proteínas é condicionada a um genótipo que tem que ter estes alelos, certo? Bom, e aí? E aí que quando essas proteínas elas são produzidas, elas são proteínas que elas são ancoradas na membrana das hemácias, certo? Na membrana lá dos glóbulos vermelhos antigônios, né? Que são as células essenciais no transporte de oxigênio via corrente sanguínea, tá? Então como é que fica? Então olha aqui, igual a esse nosso exemplo aqui. No desenho aqui, primeiro, o indivíduo que é tipo A, ele tem um aglutinogênio tipo A. O indivíduo que é tipo B, ele tem um aglutinogênio tipo B. O indivíduo que é tipo AB, codominante, ele tem tanto A quanto B. E o indivíduo O, a forma recessiva, ele não tem aglutinogênio, nem A nem B, é limpo, certo? Tá? Lembrando que os aglutinogênios A e B são algumas das proteínas de membrana, certo? Das hemácias, não são todas, obviamente. Bom, e por que é importante saber isso? Tá? Porque os aglutinogênios, eles representam antígenos, ou seja, corpos estranhos no sistema de doação sanguínea. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Além dos aglutinogênios, você vai ter também as aglutininas. As aglutininas são os anticorpos produzidos a partir da exposição ao antígeno. Quem são os antígenos? Os antígenos são os aglutinogênios. É o princípio básico. Se o seu sistema imunológico não reconhece uma determinada substância, aquela substância é um antígeno, é um corpo estranho. Então, o seu sistema imunológico vai produzir anticorpos contra aquilo, certo? Que vão ser os anticorpos. Bom, especificamente aqui, quando você tem um sujeito que recebe um sangue, e naquele sangue tem um aglutinogênio que ele não produz, então significa que aquele aglutinogênio que ele está recebendo é um corpo estranho. Então, o sistema imune dele, das próximas semanas,
vai produzir anticorpos contra aquele aglutinogênio. O nome desses anticorpos é aglutinina, certo isso? Se os aglutinogênios são A e B, as aglutininas são anti-A e anti-B, certo? Lembrando, quando você fala que uma pessoa tem um sangue A, B, AB ou O, você já está dizendo se ela tem ou não tem o gene para produzir aqueles aglutinogênios, A, E ou B, certo? As aglutininas, os anticorpos, eles só vão ser produzidos se a pessoa entrar em contato com os aglutinogênios no decorrer da vida. Um exemplo comum, não tão comum agora, né? Mas é quando a pessoa ela recebe na transfusão de sangue um sangue que tenha um antígeno, um aglutinogênio que ela não reconhece, certo? Via de regra, como os sistemas nos hemocentros é bem profissional, muito bem controlado, dificilmente uma pessoa vai receber um sangue que tenha um antígeno que ela não reconheça, tá bom? Mas, se você recebe um sangue que tenha um antígeno, um aglutinogênio, e você já possui anticorpos para aquele aglutinogênio, você já possui a aglutinina, certo? Lembrando que a aglutinina fica no plasma sanguíneo, o aglutinogênio na membrana da hemácia. Então significa que eu vou ter uma reação antígeno-anticorpo. A aglutinina vai se ligar aos aglutinogênios e isso vai formar uma reação que a gente chama de reação de hemoaglutinação. Essa reação ela provoca a lise, a hemólise, a morte celular. Formam os grumos, os agrupamentos e depois a lise de destruição, certo isso? Bom, e como que funciona isso? Provavelmente você já viu o pessoal que faz os exames, o exame de tipagem sanguínea. Em geral são 3 gotas, que é uma para analisar o antígeno A, uma para o B e uma para o RH. Mas o RH a gente vai discutir na outra aula, certo? Então o que acontece? Na hora que você colhe o sangue do sujeito, você vai colocar em cada gota de sangue, sem misturar, os anticorpos que já tem preparados. Então aqui o anticorpo anti-A, aqui o anticorpo anti-B, certo isso? Vamos deixar isso aqui para lá no momento. Então o que acontece? Na hora que você pinga a solução do anticorpo, como o próprio nome está dizendo, aqui eu já tenho a aglutinina. Se a aglutinina encontrar o aglutinogênio, significa que vai ter reação de hemoaglutinação. Se eu der o anticorpo e o anticorpo não reagir, não mudar o aspecto do sangue, o sangue não aglutinar, significa que eu dei um anticorpo, mas não tem um antígeno dele ali dentro, certo? É a base geral do exame de tipagem sanguínea. Então, se depois que você deu o anticorpo, mistura lá um pouquinho, e o sangue não mudar o aspecto, então significa que a reação é negativa. O antígeno não foi encontrado de acordo com o anticorpo que você deu, certo? Se você der um anticorpo, e o anticorpo interagir com o antígeno, o sangue ele vai aglutinar. Na hora que ele aglutina, vai mudar o aspecto e a reação é positiva, indicando que eu tenho a presença do antígeno, certo? Então vamos ver os nossos exemplos aqui. Na primeira linha, eu tenho que o sangue teve reação positiva para o anticorpo, que eu expus que aqui é o A, e aqui o B. Aqui a reação é negativa. Então aqui eu dei um anticorpo, o anticorpo encontrou o antígeno, então tem A. Eu dei o anticorpo e não reagiu para o B, então não tem B. Logo, esse sangue aqui é um sangue tipo A, certo? Na linha de baixo, eu dei o anticorpo A, não reagiu, então não tem A. Eu dei o anticorpo B, reagiu, então o sangue é tipo B. Se na primeira gota eu tenho reação positiva com o anticorpo A, e na segunda gota reação positiva com o anticorpo B, então tem o antígeno A e o antígeno B. Logo o indivíduo vai ser AB. E por último, se não encontra um antígeno A e não encontra um antígeno B, não tem nem A nem B, não tem aglutinogênio. Logo o sangue vai ser O.
Certo isso? Tá? Bom, então vamos às regras da doação. Na próxima aula, quando a gente estiver falando do sistema de fator RH, a gente vai combinar tudo, certo? Mas por enquanto vamos ao simples. Primeira regra. A regra geral é preferível que o receptor receba um sangue igual ao seu. Se você tem o sangue tipo A, que você receba o sangue tipo A. Se você tem o sangue tipo O, que você receba o sangue tipo O. E por aí vai indo, certo? Ah, mas eu aprendi que o O e não sei o que. Sim, só que o O, ele só recebe do O. Se você ficar distribuindo O para os outros tipos sanguíneos, vai chegar uma hora em que vai faltar para o próprio O, certo? Então é preferível que o indivíduo receba o sangue igual ao seu, certo? Se for disponível no hemocentro, tá? A segunda característica é muito importante. O receptor, ele não pode receber um sangue que tenha um aglutinogênio, um antígeno, que ele não reconheça. Se você der um antígeno para ele, ele vai produzir anticorpos. Então, se você der o aglutinogênio A e ele não reconhecer A, vai dar problema, certo isso? Então, para evitar que isso aconteça, segue essas duas regras. Então, vamos lá. Primeiro elemento, vamos lembrar os aglutinogênios. O sangue tipo O não tem aglutinogênio, ou seja, não tem como alguém produzir anticorpo recebendo o sangue do O, porque não tem nem A nem B. O sangue tipo A tem o aglutinogênio, o antígeno tipo A, o sangue tipo B, o aglutinogênio tipo B, e o sangue tipo AB tem o aglutinogênio A e B. Olha a vantagem do AB. Se ele tem o aglutinogênio A e o B, ele não vai produzir anticorpos, porque ele reconhece todos os antígenos, certo isso? Bom, seguindo a primeira regra, O preferencialmente doa para O, A para A, B para B, AB para AB, certo isso? Ah tá, mas e as doações entre indivíduos com tipos diferentes? Vamos lá, o indivíduo tipo O tem aglutinogênio? Não. Então tem como o sangue dele ser rejeitado? Alguém produzir anticorpos contra? Não tem. Logo, o O doa para o A, doa para o B e doa para o AB. Certo isso? O sujeito que tem o sangue tipo A, ele tem um antígeno tipo A. Se ele tem um antígeno tipo A, ele tem um antígeno que não é reconhecido por O. Então eu não posso fazer essa doação aqui. Tá? Se ele tem um antígeno tipo A, eu também não posso doar para o B. Por quê? Porque o B não reconhece o A. Quem não reconhece produz anticorpos. Logo, o A só vai doar para o AB. Certo isso? Por quê? Porque AB tem A e B. Certo? A mesma lógica você vai seguir para o indivíduo que é tipo B. Se o sujeito é B, ele tem um aglutinogênio, um antígeno tipo B. Então ele não pode doar para o O, que não reconhece nada, produz anticorpo contra tudo, que é diferente. Não pode doar para o A, que não reconhece B, mas pode doar para o AB, porque o AB reconhece tanto A quanto B. Certo isso? E o sujeito AB, ele tem a vantagem de reconhecer todos os antígenos, mas em compensação ele não pode doar para alguém que tenha o sangue diferente do seu. Certo? Por quê? Porque como ele tem todos os antígenos, A e B, ninguém tem todos os antígenos. Vai sempre faltar um, ou no caso do O, faltar os dois. Tá bom? Então, vamos para o exemplo aqui, direto e simples. Eu vou apanhar aqui da caneta. Vamos inverter. Caneta. Então, vamos lá, devagar, hein? Um casal em que ambos os cônjuges possuem sangue tipo AB. Ó, o sangue do cônjuge homem é A, B, e o da mulher é AB. Quer saber? Aí vai lá. Quais os possíveis tipos sanguíneos de seus filhos? Aí junta aqui, ó. AA, AB, aqui. AB e BB. Tá aí, é isso que pode ser. Pode ser A, quantos? 1 em 4. Pode ser AB, quantos? 1 em 2. E pode ser B, quantos? 1 em 4. Tô pegando o jeito com esse troço, tá? Isso aqui é a pergunta 1, tá? Ó, tá aqui, ó, 1. 2. Qual a probabilidade de ter uma criança do sexo feminino? Ó, tá condicionando o sexo, malandragem, né? Do tipo AB.
Ó, do tipo AB é meio. Qual é a chance de ser do sexo feminino? Não é meio? Certo? Ah, então, ó, tá aqui, ó. 1/4, certo? Então, ó, pode ser AB, 1/4. Marca aí a letra C, tá? Próximo. O avô paterno de uma mulher pertence ao grupo sanguíneo AB e todos os outros avós são do grupo O. Qual a probabilidade dessa mulher ser do grupo AB? Não precisa nem fazer conta, né? Mas só para a gente montar o heredograma. Ó, o avô paterno da mulher. Então, a mulher tem um avô. Tem avô e avó, certo? Tem o pai dela e tem ela. A mulher tá aqui, ó, certo? Essa mulher, ela tem que ter uma mãe e tem que ter o avô e a avó, certo? Aí o que diz aqui, ó? O avô paterno é AB, certo? Isso, de uma mulher, pertence ao grupo sanguíneo AB. Todo mundo, o resto é O. O é O. Se os outros são O. Só pode doar O. Logo, a mãe dela é O. Tá? Aqui, a avó é O. E o avô ou doa o A, estava demorando, ou doa o A, ou doa o B. Certo isso? O que a gente pode concluir? Que essa mulher ela tem um alelo O aqui, ó, herdado da mãe, e aqui pode ser A, B ou O. Certo isso? Mas com certeza absoluta não pode ser a B. Certo isso? Exercício simples, direto, só para a gente arrematar e terminar. Tá bom? Então, essa é a nossa apresentação sobre sistema BO, tá? Contextualizando algumas situações, é extremamente importante, não só para vestibular, para Enem, mas para sobrevivência, tá? Para casos de necessidade. E espero que tenha sido proveitoso, tá bom? Um abraço, até mais.